19h30, vamos começar a nossa reunião de estudos, toda quarta-feira, em nome de Deus, em nome de Jesus, companhia dos bons espíritos, dos guias, dos mentores, de todos os nossos irmãos, benfeitores, que nos acompanham nesse trabalho, quem somos muito agradecidos por mais essa oportunidade, cada vez mais entendemos a necessidade e a importância desse trabalho, desse estudo. Somos muito agradecidos. Pedimos à espiritualidade que zele pelo equilíbrio vibratório no ambiente dessa sala e que não permita a presença de entidades que não estejam em sintonia com os propósitos da reunião, principalmente aquelas que nos distraem, nos afastam dos propósitos que nos trouxeram aqui, nos desconcentram e muitas vezes fazem com que o nosso raciocínio fique vazio. E aos encarnados nós pedimos as preces, as orações, elevando o pensamento, o padrão vibratório, para que possamos estabelecer uma aliança forte com os nossos irmãos do plano espiritual, facilitando todo esse trabalho de aprendizado que mais uma vez viemos aqui hoje buscar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, tanto na terra quanto no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores e aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal que assim seja. Apostila do passe. Aí na página 15, 16, funções do perispírito. A gente já viu o conceito do perispírito, formação do perispírito. Agora, as funções do perispírito. Esse tópico aqui, todos são importantes, mas esse tópico aqui, ele é muito importante. Nós temos que entender, ele é muito importante. Funções do perispírito. Encontraram aí? Certo? Muito bem. Organizado por energias próprias. Eu fiquei um bom tempo pensando só nessas 4 palavras. Organizado por energias próprias, está falando do perispírito. Aí eu falei, energia própria, mas de onde vem essa energia? E aí eu cheguei à conclusão que eu ainda não dou conta de entender isso. Então, por enquanto fica assim, organizado por energias próprias. O perispírito tem a sua própria energia. Ele gera a sua própria energia. Eu resolvi pensar assim,
porque eu não dou conta de entender nada além disso. E eletromagnéticas e dirigidas pela mente. Então, o perispírito é dirigido por nossa mente. Olha a seriedade disso. Então, aquilo que passa na minha mente vai refletir no meu perispírito. Então, nunca o orai e vigiai foi tão necessário. Né? Porque dependendo do que eu pensar, do que eu vibrar, o meu perispírito vai ter um comportamento. E o perispírito envolve a mim como um todo. Né? Que o aciona conforme o estágio evolutivo do espírito, no corpo espiritual ou perispírito, estão as matrizes reais das funções que se manifestam na organização somática. Eu vou repetir isso aqui. Que aciona conforme o estágio evolutivo do espírito. Então, de acordo com o estágio evolutivo do meu espírito, no caso atual da minha alma, que eu estou encarnado, eu vou ter a manipulação do meu perispírito. Então, sendo eu bastante atrasado, com certeza, eu não tenho nenhuma dúvida disso, então, a manipulação do meu perispírito é um reflexo desse grau evolutivo meu, reduzido. Márcio, eu acho que existe um problema aí, porque o perispírito não pode ter energia. A energia é do nosso corpo. Está bagunçado ali, do jeito que ele falou ali, nesse texto aí. Porque como que o perispírito vai ter energia própria? Não tem. A energia do nosso corpo. Eu discordo de você, o nosso corpo não tem energia nenhuma. Tem, né? Como assim? Depende do que você entende por energia. Eletromagnética. Não é inclusive só faz nosso coração eletromagnética. bater, faz um punhado de coisa ali. Mas não é só eletromagnética. E o perispírito é formado primeiro do que o espírito? Não, eu acho que tem. A energia do nosso corpo é a energia para a sobrevivência biológica. Então, essa energia aí não vai sustentar o perispírito. Porque o corpo tem prazo de validade. O perispírito é eterno. Ele acompanha o espírito. O perispírito é como aquele gerador de supercampo. Ele recebe um sinal e vai. E não para não, porque está sempre fazendo movimento. Na hora que você falou o negócio do energia própria, e veio o negócio daquele gerador de contínuo. Você recebe o sinal e começa, e não para. Então, qual é o sinal? Entendeu? Então, ô a Vônia, energia na mente. eu acho assim, existe uma energia no perispírito que nós não somos capazes de entender. E eu sei que ela não é essa energia do nosso corpo físico. É o que ele está falando. Está falando que não é a do nosso corpo. Pois é, não E é. eu estou discordando disso, mas tudo bem. Vamos para frente, né? Às vezes, estudando muito, a gente consegue entender. Então, nós temos que Mas entender. não está no livro dos Espíritos, que tem muita coisa que nós não temos capacidade. Tem muita coisa. E olha isso aqui, ó. No corpo espiritual ou perispírito estão as matrizes reais das funções que se manifestam na organização somática. Então aqui Não, do perispírito. quem lá atrás resolveu começar a tratar de determinadas enfermidades
atacando o problema no perispírito, que na época não se usava, chamava de aura, campo energético. Então quem fez isso estava 100% certo. Por quê? Porque enxergou que as matrizes reais das funções que se manifestam na organização somática estão no perispírito. Então, quando surge uma enfermidade qualquer no meu corpo físico, isso já é a ponta final do problema. O começo foi muito antes do meu perispírito, que já estava enfermo. E olha a sequência aqui que vai falar. Continua o assunto. Catalisador das energias divinas que assimila, é encarregado de transmitir e plasmar no corpo as ordens emanadas da mente e que procedem do espírito. Entenderam isso aqui? Qual mente? Mente do nosso corpo? Então, estudou, Não, né? não. Qual mente? Mente do pecado? Catalisador das energias divinas. É. Perispírito catalisa energias divinas. Assimila, é encarregado de transmitir e plasmar no corpo, onde está o perispírito, as ordens emanadas da mente. Qual mente? É o que falou aqui no primeiro parágrafo. O que eu penso influencia meu perispírito. Aí, o meu perispírito plasma isso e interfere no meu corpo. Então, dependendo do que eu pensar, eu crio um tumor no meu corpo, mortal. E quanta gente, mas quantos bilhões já não fizeram isso? Não é só porque ficou pensando, eu acho que eu tenho um tumor, acho que eu tenho uma doença. Não, é a pessoa maldosa, é a pessoa avarenta, é a pessoa orgulhosa, Egoísta. extremo, egoísta, ciumenta todo tanto, né? E essas outras características inferiores todas aí. Então isso vai interferir no perispírito. O perispírito vai plasmando isso aí. Vem de outras vidas. E vem isso, vai falar aqui. Isso vem, a gente vem carregando isso ao longo do tempo. E aí, num dado momento, nossa, ninguém sabe de onde que apareceu esse tumor. Estava tão saudável, mas estava com uma saúde de ferro. Como que apareceu um tumor desse? Como que apareceu uma enfermidade desse tipo? A pessoa era um touro. É uma análise muito superficial. É uma análise muito superficial. Tem que analisar quem que era aquele espírito ali. E não é só dessa existência, não. É o que você falou. Você não sabe o que esse espírito foi lá para trás. E aí, num dado momento, a coisa vem à tona, vem na superfície. Pois é, olha aqui, olha a sequência, ó. Arquivo das experiências multifárias das reencarnações impõe na aparelhagem física, desde a concepção, mediante metabolismo psíquico muito complexo e sutil, as limitações, coerções, punições ou faculta amplitude de recursos físicos e mentais, conforme as ações do estágio anterior na carne, em que o espírito se acumpliciou com o erro ou se levantou pela dignificação. Gente, a hora que eu li isso aqui, eu não li o resto. Eu fiquei só lendo esse parágrafo.
Então a gente vem trazendo, sabe lá de quando, só sei que é de muito tempo, e vem acumulando. Acumpliciou. O que é isso? Acumpliciou. Eu cúmplice de eu mesmo. Eu plasmando, eu criando as enfermidades que eu tenho hoje. E multifários? Multifários é multitarefas. Muitas tarefas. Muitas encarnações. Muitas encarnações. É muito sério isso. Então, às vezes a gente, quando vê aí orar e vigiar, eu acho que a gente não dá a importância que deveria dar. A gente não dá. A gente fala isso, não, é mesmo, tem que orar e vigiar, tem que policiar o pensamento. Pois é, mas a gente, eu acho que não faz isso com seriedade que teria que fazer. E tudo que nós já fizemos de errado nessa existência, já está lá, plasmado. Então, já tem dívida aí para frente para pagar. O HD está cheio. Já tem. Não, vou zerar minha dívida, vou começar a fazer o bem aqui. Não vai zerar coisa nenhuma. Não vai zerar. Esquece. Você pode até trabalhar muito, diminuir um pouquinho, mas não vai zerar. Então, ficou claro esse trecho aqui? A ligação que existe é um ciclo. O que eu penso, o jeito que eu sou, eu influencio o meu perispírito, que plasma as coisas podres que passam no meu raciocínio, as maldades que passam na minha cabeça e tudo mais. E isso é plasmado e vem para cima. Então, não adianta eu sair acusando o mundo inteiro. Não, porque você fez isso comigo, você fez aquilo. Eu não soube escolher uma mulher boa para casar, isso e aquilo, e o sócio, eu escolhi o sócio errado, roubou de mim. Eu posso acusar meio mundo. Eu sou o responsável. Eu sou o responsável. Tem um exemplozinho aí que quem estudou um pouquinho sobre iridologia, sobre a íris. A íris. Tudo que acontece com você, por exemplo, eu arrebentei um tendão aqui da perna esquerda. Automaticamente eu devo a íris. Aí eles estão estudando a íris, o que eu vi, E quando eu cheguei lá, o cara abriu, pôs um computador, ficou desse tamanho a íris. Ele foi direto lá, falou assim, aqui você teve um problema no joelho de novo. E como assim? Eu estou acusando aqui. Eu tinha arrebentado o cruzado anterior. E outras coisas que eu fiquei sabendo sobre de emoções. E vivido desde o útero da mãe registrado na isso. Mais ou menos um negócio similar assim. Você vê como que acompanha. Ou seja, então não há dúvida que fica gravado. Em algum lugar está gravado. Tudo. De todos os tempos. Então, realmente, aí a gente chega a duas conclusões. Primeiro, eu acho, duas conclusões importantes. Primeiro, o nosso pensamento tem um poder que nós não temos ideia do tamanho dele. Mas é muito grande. É muito grande. Por isso que fala, Você faz uma oração aqui e a pessoa pode estar em outra galáxia. Ela vai receber. Ela vai receber. É o poder que nós temos na nossa mente. Tanto para o bem quanto para o mal. Isso tem um livre-arbítrio. E a outra conclusão que a gente chega é que a gente tem que ser mais vigilante. Então, se eu tenho
um poder desse, se a minha mente é tudo isso, então aí eu preciso cuidar melhor dessa ferramenta. Não é uma arma qualquer. Essa mente é poderosa demais. Tem que ser usada com responsabilidade. Né? Tudo que tem muito poder exige ao mesmo tempo muita responsabilidade. O que a gente pensa precisa ser mais filtrado. Palavra nem se fala, né? Aí está todo mundo ouvindo, né? Mas, Só complementando o que é o poder da mente, você lembra uma passagem do Chico, que ele, quando mudou para Uberaba, ele e um amigo dele, eles escreveram um livro à distância, você lembra disso? Olha o poder da mente disso aí, né? Exatamente. Aí continua, interferindo decisivamente no comportamento hereditário, não apenas modela a forma de que se revestirá o espírito, desde o embrião que se lhe amolda completamente, como reproduzindo as expressões fisionômicas e anatômicas quando da desencarnação. Em outras palavras, o perispírito, ele é um modelo fiel da gente. E isso ao longo dos tempos. Desde o nosso nascimento, desde embrião, que se amolda completamente, reproduzindo expressões fisionômicas e anatômicas. O perispírito assume isso quando da desencarnação. Então, às vezes o vidente vê o perispírito, o espírito, e vê e fala, não, é o fulano. Como é que você sabe? Porque eu estou vendo a cara dele. Está moldado. Está impresso ali no perispírito. É muito impressionante isso. E pensar que é energia. Não apenas modela a forma que se revestirá o espírito, desde o embrião, isso, que se amolda completamente, isso mesmo. Eu achava que aí o perispírito aparece no meu corpo, mas é o contrário. Eu acredito que aparece no meu perispírito. Se for pensar bem, para fazer sentido tem que ser assim. O corpo vai perecer. Depois é outro corpo. O corpo vai mudando, né? Mas o perispírito continua no mesmo desde o começo. O perispírito sim, porque ele é eterno. Né? Graças às moléculas de que se forma, responde pelas alterações da aparelhagem fisiopsíquica no campo das necessidades reparadoras que a lei impõe aos espíritos calcetas. O que é os espíritos calcetas? Os espíritos mais atrasados. Os espíritos mais atrasados. Tá? As necessidades reparadoras que a lei impõe aos espíritos mais atrasados.
Muito bem, seguindo. É o responsável pela irradiação da energia dos trilhões de corpúsculos celulares. Essas pequenas usinas que aglutinam ao império das radiações que lhe impõe a gravitação harmônica na aparelhagem que constitui os diversos órgãos cuja forma e anatomia lhe pertencem, cabendo às células apenas o seu revestimento, exteriorizando a aura e podendo, em condições especiais, modelar à distância o duplo etéreo, tornando-o tangível. São aquelas manifestações onde nós vimos isso, acho que no céu e inferno, comunicações onde o espírito que comunicou era de um encarnado. Ele estava num lugar e foi visto em outro, fazendo uma obra e dando uma mensagem. Tem a história aí se eu não me engano, São Francisco de Assis. Eu acho que é São Francisco. A própria igreja teve que reconhecer isso daí, esse evento. A própria igreja atestou que em determinado momento ele estava lá na Itália, mas simultaneamente ele efetuou uma obra na Espanha. E a igreja teve que reconhecer isso aí. Não é que teve, ela reconheceu, porque não tinha como contestar. Não tinha como contestar. Então, nesse caso, provavelmente o corpo estava em som, porque o espírito só sai quando o corpo está dormindo, é isso? Não, aí que está. Não estava. Estava desperto. Então é possível. É a evolução do espírito. Espíritos mais evoluídos. Né? Para conseguir esse desdobramento. Mas o desdobramento é feito rápido, né? Não fica muito lento, né? Aí eu não sei. Aí eu, sinceramente, eu não sei se é rápido, se é por quanto tempo vai demorar. Eu acho que depende de cada um. Depende. O Chico tem a história dele aqui em Uberaba, que dentro do centro espírita entrou um bêbado com a faca e atacando as pessoas. Isso foi real. Aí passou um pouquinho e chegou a polícia. Aí o Chico saiu lá do coisa, veio para a polícia, só no dia dele não. Aí a polícia falou assim, não, o senhor vai me explicar. O senhor esteve lá na delegacia, como é que o senhor chegou aqui primeiro que nós? E aí? Quando o bêbado entrou lá, ele foi lá na delegacia, ele desdobrou, ele espírito, com essa energia, apareceu no público e falou, ó, vai lá no centro que tem um bêbado lá, atacando as pessoas com a faca. Quando a polícia chegou lá, quem é que chamou? Foi ele. Se fez um barco da terra. Quem executa desdobramento e é bastante praticante nisso daí é o X-Tudo. O X-Tudo faz desdobramentos impressionantes. Ele palestrante. E, se eu não me engano, o Carlão também faz. Se eu não me engano. Agora eu fiquei confuso, não sei se é o Carlão ou o Marcelo, é um dos dois. Mas o X-Tudo eu sei que faz. O X-Tudo, ele conta, uma vez ele estava dando aula, escrevendo no quadro, e no fundo da sala tinha um aluno fazendo arte de tudo quanto é jeito. E o X-Tudo viu que não era o aluno, eram os obsessores infernizando esse aluno. Ele saiu, foi lá
lá, deu uma geral nos obsessores, botou eles para correr. O menino imediatamente deitou na carteira, entrou em sono profundo. Ele voltou para o quadro com sono. Dali uns minutos o menino despertou. Então ele conta isso aí com muita nitidez. Então, é possível, né? Continuando. Graças à sua complexidade, conserva intacta a individualidade do espírito, através da esteira das reencarnações. Então, o perispírito é o mesmo através das reencarnações, individualidade. E se faz responsável pela transmissão ao espírito das sensações que o corpo experimenta, como ao corpo informa das emoções procedentes das sedes do espírito, em perfeito entrosamento de energias entre os centros vitais ou de força, que controlam a aparelhagem fisiológica e psicológica, e as reações somáticas, que lhes exteriorizam os efeitos do intercâmbio. Ou seja, o perispírito ele é o interlocutor entre o espírito e o corpo. O que acontece num, o outro fica sabendo através do perispírito. O que acontece no outro, o um fica sabendo através do perispírito. Ele é o fio de ligação aí, entre matéria e espírito. Nele estão sediadas as gêneses patológicas de distúrbios dolorosos. Não vou falar nada mais. Nele estão sediadas as gêneses, a origem patológica dos distúrbios dolorosos, como a esquizofrenia, a epilepsia, o câncer de variedade e etiologia, o pênfigo. Eu ia pesquisar o pênfigo, acabei esquecendo. Alguém sabe o que é? Fogo selvagem. Fogo selvagem, acabei não esquecendo. E em momento próprio favorece a sintonia com micro-organismos que se multiplicam desordenadamente e tomam de assalto o campo físico, ou através de sintonias próprias, ensejando a aceleração das perturbações psíquicas de largo porte. Então está aí, o diagnóstico, né? Em todo o processo teratológico, os fatores causais lhe pertencem. Os fatores causais lhe pertencem, a causa de tudo. E num vasto campo de problemas emocionais como fisiológicos, as síndromes procedem das tecelagens muito delicadas da sua ação dinâmica, poderosa. Quem escreveu tudo isso aí foi Joana de Ângeles, Estudos Espíritas, capítulo 4. Simplesmente Joana de Ângeles. Então, assim, eu sei que às vezes pode parecer complexo, histórico, né? Então, leia de novo. Leia de novo. Com cuidado, tá? E está ao alcance do entendimento de todo mundo. Às vezes uma única leitura não é suficiente, então leia mais vezes. Eu vou retirar minha dúvida, né? A dúvida ficou claro que o perispírito tem energia. Isso. Pois é, então, voltando lá na sala de passe, o nosso dever, a nossa obrigação é concentrar as energias da pessoa que sentou ali no passe, trabalhando o perispírito. Exatamente. Imagina o perispírito, se ele estiver
tem alguma deformidade, pedindo para. Então, olha o que tem que sair das nossas vibrações para quem senta lá para tomar o passe. Responsabilidade muito grande. Pode ter o espírito que for ali, emanando, mas a hora que passa por mim, eu não faço minha parte. Então, quem está ali para receber o passe vai ficar incompleto. Por quê? Porque eu não fiz minha parte. O espírito está lá fazendo todo o esforço, o outro sentou lá também fazendo sua parte, mas eu estou pensando em outras coisas. E nessa parte nós estamos colaborando com os espíritos que vieram para fazer o tratamento. Não está. Por isso que o Chico faz essas perguntas. Não adianta entrar fazer articulação com os outros. Tem que se esforçar. Aos poucos, né? E ele sentir que dá, vai, né? Certo, então? Certíssimo. Então a gente para aí. Próxima semana, o cordão fluídico. Vamos seguir. Agora a Gênesis. Capítulo 1, item 50. Estamos há várias semanas falando sobre as 3 revelações. Moisés, e depois o início da era cristã, né? Advento de Jesus, e a terceira revelação, que é a codificação da doutrina espírita. Pronto? A terceira revelação, vinda numa época de emancipação e madureza intelectual, em que a inteligência já desenvolvida não se resigna a representar papel passivo, em que o homem nada aceita às cegas, mas quer ver aonde o conduzem, quer saber o porquê e o como de cada coisa. Só para a gente se situar, quando Kardec está fazendo as obras básicas aí, com a ajuda, né, dos espíritos superiores, nós já havíamos iniciado aquele período chamado de iluminismo, um desabrochar gigantesco de todas as ciências, né? A humanidade deu um salto grande, muita coisa foi comprovada, foi revelada, né? A física evoluiu muito, a química evoluiu muito, a própria biologia, né? E não foi assim um evento com data marcada, foi um período, né? É igual quando a gente vai falar sobre a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, uma vez que ela começou, ela nunca mais parou. Não parou, até hoje não parou. Por quê? Porque sempre existe uma novidade, um salto, né? Algo mais tecnológico, algo mais moderno. Então, o desabrochar das ciências, a mesma coisa. Então a humanidade viveu uma transformação muito grande, né? Tinha ela que ser ao mesmo tempo o produto de um ensino e o fruto do trabalho. O produto de um ensino e o fruto do trabalho, da pesquisa e do livre exame. Os espíritos não ensinam senão justamente o que é mister para guiar o homem no caminho da verdade. Então os espíritos só ensinam aquilo que é necessário para guiar o homem no caminho da verdade.
mas abstém-se de revelar o que ele, homem, pode descobrir por si mesmo. Então o Espírito não vai fazer tudo. O Espírito pode intuir, mas de um certo ponto para frente, a descoberta fica toda com o cientista que está cuidando daquilo lá. A centelha inicial, ele pode ter tido uma intuição, um sonho, uma visão, um espírito, chegou nele, mas dali para frente, agora é com você. Aí ele vai ganhar o prêmio Nobel, vai ficar famoso, né? Vai pôr o nome dele na história, mas às vezes se você for vasculhar lá, como que começou essa ideia? Pode ter começado num sonho, numa visão, né? Quem tinha muita visão, sim, inexplicável, era o Thomas Edison. Muita coisa que o Thomas Edison desenvolveu, ele próprio declarava: eu tive uma visão, não sei como, mas eu tive uma visão. Uma coisa foi mostrado para ele e dali para frente parece que ele tinha um clique e tocava o resto da obra, né? Quem também tinha muito essas inspirações era o Einstein. O Einstein, a tal ponto de, ainda em vida, ele falar: existe uma força maior e essa força maior é Deus. E essa força maior que rege tudo é Deus. Antes de morrer, o Einstein reconheceu isso aí. E até um certo tempo da vida dele, ele sempre negou isso. Mas de um determinado momento em diante, ele não teve outra saída, ele teve que aceitar. Pela razão. Ele entendeu usando a razão. Foi imposto a ele. Né? Mesmo porque diz que o homem era teimoso todo tanto, então era difícil querer impor alguma coisa a ele. Os Espíritos não ensinam, senão justamente o que é mister para guiar o homem no caminho da verdade, mas abstém-se de revelar o que ele, homem, pode descobrir por si mesmo, deixando o cuidado de discutir, verificar e submeter tudo ao cadinho da razão, deixando mesmo muitas vezes que adquira experiência à sua custa. Fornece-lhe o princípio, os materiais, cabe ao homem aproveitá-los e pô-los em prática. Item 15. Mesmo assim, quando a gente forma, saiu da escola, agora você se vira. Exatamente. Você tendo as informações, agora você O básico você aprendeu daí para frente. O que você vai criar com isso, né? Como é que você vai usar esse conhecimento? Se vira. É isso mesmo. 51. Tendo sido os elementos da revelação espírita ministrados simultaneamente em muitos pontos, gente, isso aqui vem sendo falado com muita frequência. O desenvolvimento da doutrina espírita não foi num local, em vários pontos da Terra, ao mesmo tempo. Isso dá um caráter completamente diferente para a doutrina espírita, em relação às outras. Completamente diferente. Há homens de todas as condições sociais e de diversos graus de instrução. É claro que as observações não podiam ser feitas em toda parte com o mesmo resultado, que as consequências a tirar, a dedução das leis que regem esta ordem de fenômenos, em suma, a conclusão sobre que haviam de firmar-se as ideias, não podiam sair senão do conjunto da correlação dos fatos.
É porque o mesmo experimento aconteceu em várias partes do mundo, sendo manipulado por pessoas de diferentes níveis, com diferentes graus de conhecimento, e todos chegaram às mesmas conclusões. Esse é outro aspecto muito único da doutrina espírita. Não é uma coisa que aconteceu num lugar e dali emanou para o resto do mundo. Não. As mesas girantes não foi só lá em Paris ou em algumas cidades francesas. Não, foi no mundo inteiro o fenômeno das mesas girantes. E em diversas épocas. E praticado por diversos tipos de pessoas. Em lugares do mundo que ninguém nunca tinha ouvido falar em espiritismo. Né? Aliás, espiritismo é só uma denominação. Ora, cada centro isolado, circunscrito dentro de um círculo restrito, não vendo as mais das vezes senão uma ordem particular de fatos, não raro contraditórios na aparência, geralmente provindos de uma mesma categoria de espíritos, e, ao demais, embaraçados por influências locais e pelo espírito de partido, se achava na impossibilidade material de abranger tudo o que ocorre, e por isso mesmo incapaz de conjugar as observações isoladas a um princípio comum. Apreciando cada qual os fatos sob o ponto de vista dos seus conhecimentos e crenças anteriores, ou da opinião particular dos espíritos que se manifestassem. Bem cedo teriam surgido tantas teorias e sistemas, quantos fossem os centros todos incompletos por falta de elementos de comparação e exame. Numa palavra, cada qual se teria imobilizado na sua revelação parcial, julgando possuir toda a verdade, ignorando que em 100 outros lugares se obtinha mais e melhor. Ou, em outras palavras, cada evento aconteceu num lugar, manipulado por pessoas das mais diferentes culturas, das mais diferentes crenças. E em cada lugar, o evento foi interpretado sob influência da cultura daquele lugar. Então, por exemplo, acontece um fenômeno de manipulação de objetos materiais, uma mesa girante, lá na Índia, vai sofrer interferência da cultura de lá para interpretar aquele fenômeno. Aí aconteceu na França, vai sofrer influência da cultura na França. Aí acontece numa tribo de selvagens, vai receber a influência da cultura daqueles selvagens. Agora, todos chegam às mesmas conclusões. Todos chegam. Interpretações diferentes, mas chegam às mesmas conclusões. Então, existe uma força que vai muito além do que os nossos olhos estão vendo, do que nossas mãos estão tocando. Existe um mundo além desse mundo que a gente consegue ver e tocar. E aí os acontecimentos vão comprovando isso daí. Então, por isso que se fala que a doutrina espírita, ela foi sendo construída, fundamentada na razão, na lógica. Por quê? Porque ela é alicerçada em experiências. Ninguém ditou uma teoria, ninguém ditou um dogma e mandou pôr num livro espírita. E falou, isso aqui tem que seguir isso aqui. Não, mas de onde você tirou isso?
espírita não tem isso. Todos os eventos citados nas obras espíritas são comprovados experimentalmente. Todos. Nenhuma outra crença tem essa característica. Você pega, por exemplo, aí, né, o catolicismo. Muita coisa os católicos rezam, professam, mas se alguém chegar e perguntar, escuta, por que isso está sendo interpretado desse jeito? De onde que veio isso aí? Não sei. Mistério de Deus. Isso vem sendo assim desde sempre. Você não tem que ficar perguntando isso. Vai rezar. Você está blasfemando. E pronto. Não, mas ninguém nunca viu isso aí na prática? Não. Então, já tem uma diferença. E assim todas as outras crenças. Se você não precisa apertar a mão, dependendo da pergunta que você fizer, você vai ficar sem resposta. Quase todos. Agora, na doutrina espírita, tudo tem explicação. Você pode até não dar conta de dar explicação, mas por quê? Porque você não tem informação suficiente. Você estudar mais. Mas que tem a explicação, tem. Aí você pega um que tem mais conhecimento, pergunta para ele te explica na hora. Você termina de perguntar, ele já te dá a resposta. Porque ele tem um cabedal de conhecimento. É diferente. Muitos de nós aqui. Exatamente. Quando fala de São Francisco, quem foi? Foi um homem que existiu. E Jesus Cristo? São Tomás de Aquino, Jesus Cristo, né? E todos os outros. É isso. Muito bem. Então, paramos aqui, né? Tá bom? 52 fica a semana que vem. Mas, volta a falar. Todos nós espíritos, depois que aprendeu, nós somos obrigados a divulgar. Aí você pega uma pessoa que não sabe nada e você explica para ele, se ele quer entender, você continua. Agora, se ele não quiser, você para. Eu gosto muito desse jeito. E tem pessoas que não sabem nada, você vai conversando e no fim ele fala assim, rapaz, tudo que você falou tem lógica. Quer dizer, só que ninguém tinha abertamente dele para explicar o que nós aprendemos para passar para outro. Porque nós temos essa obrigação. Eu falo sempre isso, o conhecimento só tem razão de ser se ele for compartilhado. Conhecimento só para mim não tem razão de ser nenhum. É isso aí. Né? Nenhum. Agora, quando eu compartilho o pouco que eu sei, aí então tem sentido eu saber. Então aí eu vou querer saber mais, para compartilhar mais, para clarear mais, para ajudar mais, né? Durante muitos anos, hora
entrava em sala a dar aula, eu vim trazer a luz. Não sei se a Ana Paula chegou a escutar isso, né? Eu tinha que estar muito inspirado para falar isso, eu acho que não. Eu vim trazer a luz para iluminar, para tirar vocês das trevas da ignorância. Aí tinha uns que riam, tinha outros que